Esse método de estudos que eu vou apresentar aqui agora vai funcionar muito bem se você tem pouco tempo para estudar no dia e se você não consegue ter uma constância nos dias e na quantidade de horas que você estuda. É um ciclo de estudos. Cada matéria vai ter uma quantidade de horas para você estudar que vai depender do número de questões que essa matéria tem na sua prova e você só vai estudar a próxima matéria depois que você tiver encerrado o número de horas da matéria que você está fazendo agora. Fazendo isso, você vai garantir que você vai estudar todas as matérias em uma quantidade de horas que é proporcional à importância dessas matérias na sua prova. A primeira coisa que você vai fazer é pegar a quantidade de tempo que você tem de hoje até o dia da sua prova, que é 29 de maio, e dividir em 3 partes iguais. Na primeira parte, você vai focar nas matérias dos conhecimentos básicos. Todas as matérias dos conhecimentos básicos, tanto para técnico bancário comum quanto para o de TI, elas têm a mesma quantidade de questões. Então você vai estudar a mesma quantidade de horas de cada matéria. 1 hora de português, 1 hora de inglês, 1 hora de matemática financeira, 1 hora de noções de probabilidade e estatística e 1 hora de conhecimentos éticos e compliance. Quando você terminar essa última hora, você vai voltar para fazer a primeira hora de português. E aí, se você não consegue estudar em um dia, você não vai pular uma matéria. Você vai ficar sem estudar e quando você voltar a estudar, você volta da próxima matéria. Com 1 hora por dia, você já consegue aplicar esse método de estudos. Agora, se você tiver 2, 3 horas sobrando em algum dia, você também pode avançar numa próxima matéria dentro do mesmo dia. Bom, né? Curte o vídeo aí e eu vou te explicar agora o que você vai fazer na parte 2. A sua prova de conhecimentos específicos vai ter um número diferente de questões para cada matéria, dependendo do cargo que você for fazer. Para cada cargo, você vai ter uma quantidade diferente de matérias e um número diferente de horas para cada matéria. Como o cargo de técnico bancário em tecnologia da informação ele só tem 2 matérias e uma tem um peso muito maior que a outra, você vê ali que você tem muito mais horas para uma matéria do que para outra. Normal, mas essa quantidade de horas é proporcional à matéria que você precisa estudar para sua prova. Enquanto você estiver estudando só os conhecimentos básicos e depois só os conhecimentos específicos, você vai dividir o seu tempo de estudo da seguinte forma. Cada 1 hora de estudo, você vai fazer 40 minutos de teoria e 20 minutos de questões. Então você vai estar o tempo todo fazendo questões para colocar em prática o que você está estudando, ver onde você errou e ver o que você precisa melhorar para continuar estudando. Esse método de como fazer isso, eu ensino para você nesse vídeo aqui, ó, específico para a Caixa Econômica. Agora, retomando o seu plano de estudos, nessa parte 3, você vai fazer uma grande revisão de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos e vai começar a prática da redação. Você vai usar as mesmas quantidades de horas da parte 1 e da parte 2. Só que quando você chegar na última matéria de conhecimentos básicos, você vai passar para a primeira matéria de conhecimentos específicos. Quando você chegar na última matéria de conhecimentos específicos, você vai fazer uma redação. E quando você terminar essa redação, você vai voltar para a primeira matéria de conhecimentos básicos. Então, o seu ciclo completo ele vai ser conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, redação. Fazendo só questões quando você estiver estudando o restante da matéria e você vai manter isso até o dia da sua prova. Não tem erro. Você vai estar estudando toda a matéria de maneira proporcional, todo o tempo que você tiver para estudar vai ser utilizado. Nos dias em que você não puder estudar, você não está desfalcando nenhuma matéria, porque você vai começar da matéria seguinte, da mesma forma, no dia em que você puder voltar a estudar. E se você tem mais do que 1 hora por dia para estudar, ainda assim você consegue aproveitar esse ciclo, porque você vai estar o tempo todo circulando entre todas as suas matérias. Só depende de você pegar isso que eu te ensinei agora, colocar em prática e fazer isso até o dia da sua prova da melhor forma que você conseguir, sem desistir, que o resultado vai acontecer. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ó, eu tenho aqui uma playlist completa te ensinando a estudar e dicas de estudo para a prova da Caixa Econômica. Então você escolhe qual caminho que você segue, mas os dois vão te levar à aprovação se depender de mim.